Olá, brasilidades! Tudo bem com vocês? Seguinte, hoje eu venho trazer atualizações do resumo dos acontecimentos do julgamento de Jair Messias Bolsonaro do dia 3/9 de 2025. A primeira turma do STF deu continuidade ao julgamento envolvendo Jair Bolsonaro e 7 outros réus do núcleo crucial da trama golpista, que tentou anular os resultados das eleições em 2022. A sessão foi aberta com a leitura do relatório do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que expôs todo o percurso processual até a fase de alegações finais. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, apresentou suas sustentativas orais, defendendo a condenação dos réus com base nos 5 crimes que lhes imputados. Na parte da tarde, começaram as sustentações orais das defesas. Advogados de 4 réus, Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, foram ouvidos. A sequência das defesas previstas inclui as sustentativas dos advogados de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, em sessões seguintes. O calendário das sessões do julgamento será: o STF definiu sessões extraordinárias para os dias 2 de setembro, primeiro dia com relatório e início das defesas, 3 de setembro, segunda sessão conforme descrito acima, 9, 10 e 12 de setembro, quando está prevista a continuação das defesas, e posteriormente os votos dos ministros, inclusive do relator Alexandre de Moraes. A votação final, que determinará a absolvição ou condenação, deverá ocorrer nessas próximas sessões, com maioria simples, 3 votos favoráveis necessários para a definição. No dia 3/9 de 2025, o julgamento avançou com relatório e sustentação de acusação martelados nas sessões da manhã. Início das defesas na parte da tarde, com 4 réus ouvidos. As próximas etapas, como a defesa de Bolsonaro e demais réus, ainda pendentes, além dos votos dos ministros, ocorrerão conforme o calendário previsto, 9, 10 e 12 de setembro. A defesa técnica conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados
denúncias já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo a defesa técnica conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncias já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo, portanto, a defesa técnica conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político
que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncia já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo a defesa técnica conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncia já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo, portanto, confiar a defesa técnica conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal.
O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncia já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo a defesa técnica conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncia já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo, portanto, confiar a defesa técnica conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando,
entretanto, declarações manipuladas e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncia já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo a defesa técnica conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncia já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo, portanto, confiar a defesa técnica conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador
em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncias já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo, portanto, conforme a defesa técnica, conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo, e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncias já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo a defesa técnica conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo, e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não
não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncias já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo, portanto, conforme a defesa técnica, conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade, que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo, e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncias já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo a defesa técnica conhecer a prova dos autos, inclusive com indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução após o recebimento de links contendo material bruto extraído dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Também alega nulidade,
que essa nulidade se agravou e aprofundou o cerceamento de defesa, porque os defensores foram proibidos de participar das audiências e dos interrogatórios dos denunciados que ficaram em outros núcleos. O acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, é nulo e o delator não tem credibilidade, pois mentiu reiteradamente. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o colaborador descumpriu o acordo e as cautelares que lhe foram impostas de forma alternativa à sua prisão preventiva, por meio de conversas mantidas em perfil de terceiro na rede social Instagram, que revelam que a colaboração não resultou de ato voluntário e nem esteve pautado na verdade. A defesa de Jair Messias Bolsonaro ainda alega que, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República reconhece toda a resistência, que, segundo a defesa, significa falta de espontaneidade, do colaborador em relatar sua participação nos eventos mais graves e sensíveis da denúncia, para manter rígida a narrativa daquilo que ele optou por contar, o que não é possível. Ainda diz que o colaborador confessa que, diante de ameaças veladas, pactuou acordo de colaboração, prestando, entretanto, declarações manipuladas, e a Procuradoria-Geral da República resistiu em afirmar sua imprestabilidade porque precisa de parte dela, daquela que não está abrangida pela descoberta espontânea da Polícia Federal. O tema e o debate relativo ao voto impresso, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro, ocuparam a campanha eleitoral em 2022. E foi nesse contexto de campanha eleitoral e debate político que a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a reunião com os embaixadores de 18 de julho de 2022 foram sempre interpretadas. A notícia de que o discurso de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, no dia 7 de setembro de 2022, bem como a reunião com os embaixadores narrados na denúncias já foram alvos de processos eleitorais que levaram à sua inelegibilidade, não podendo, portanto, conforme diz a defesa,